uma máxima que diz que o bom filho a casa torna. Seja muito bem-vindo de volta, Felipe Soares. Agora do outro lado do balcão, né? Exatamente, muito obrigado, Vitor, pelo convite. Exatamente, um bom filho a casa torna, e é assim que eu realmente me sinto. A Band é minha casa, para sempre vou me sentir assim. Quando recebi a mensagem com o convite, fiquei muito feliz. E é isso, vamos falar de literatura e vamos falar do livro Sobre Nós. Pois é, eu queria que você contasse pra gente o que é que lhe moveu nesse livro de estreia. É importante a gente destacar aqui para o nosso ouvinte, quem está acompanhando a gente no YouTube, o lançamento vai acontecer ali final de abril, início de maio. Vai ter uma data ainda específica, claro, a gente vai divulgar aqui posteriormente, mas vamos já aquecer e já aguçar a curiosidade do nosso público ouvinte e nosso internauta sobre esse livro Sobre Nós. É quase um Adriano Araújo com Entre Nós, né? Que tem o programa dela aqui. Mas Sobre Nós, conte um pouco mais sobre essa obra. Sobre Nós, ele parte primeiramente da minha realidade como um cidadão periférico, né? Para quem não sabe, eu nasci e fui criado, ainda moro no bairro da Boca do Rio. Nasce primeiro das minhas vivências como um cidadão periférico ali do bairro e da minha inquietação sobre as coisas que acontecem ali dentro do bairro, não só da Boca do Rio, mas dentre outras periferias. O livro ele tem 23 contos, que não são contos, são contos baseados em realidades. Alguns são baseados em realidades, outros são só coisas que eu criei. Mas todos são ficções, sim, mas todos dialogam com o nosso dia a dia. A minha professora de português da quinta série, Cláudia Alessa, aproveito para mandar um abraço para ela. Ela escreveu o prefácio do meu livro. Ela disse que desde os meus 11 anos na escola eu já tinha essas movimentações, já era muito inquieto com a escrita. Eu confesso que fiquei surpreso com isso, porque eu não lembrava disso. A minha memória aqui, muito fresca, é que eu comecei a escrever da pandemia para cá. Mas ela fala que eu já tinha essa inquietação com essa coisa do lugar de onde eu venho, né? Para falar do lugar de onde eu venho. Então, Sobre Nós, vem muito dessa inquietação de falar da periferia, né? De trazer essa visibilidade do lugar de onde eu venho e falar. O livro, ele, infelizmente, ele traz algumas coisas ruins, mas que é a realidade, né? A realidade que porque acontece. Você mescla a realidade com a ficção e não poderia justamente não trazer que a vida não é só, como diria, um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas. Tem dificuldades, tem uma realidade às vezes muito, muito dura, muito crua, né, Felipe? Mas ao mesmo tempo ela acaba trazendo, apesar de uma ficção, acaba trazendo um tom de denúncia também, né? Sim. Acaba chamando a atenção sobre o que acontece nas margens da sociedade, né? Então, apesar de ser muito duro, tem um pouco de poesia nisso aí. E apesar da dureza, tem beleza também no livro Sobre Nós. Né? Agora, qual é o caminho que você se inspira? Quem você tem... Eu lembro uma vez que você teve a oportunidade de entrevistar a Conceição Evaristo aqui na Band News, uma vez que ela participou do Band Mulher. E eu lembro que você se emocionou muito com Conceição Evaristo, tendo a oportunidade de entrevistá-la e ter seu livro autografado por ela, né? Eu queria saber contigo se Conceição Evaristo... tem um pouco dela nesse livro Sobre Nós e quais são outros autores que você consome, que você tem essa inclinação e que lhe influenciou nesse processo criativo? Eu acho que não tem pouco, não, tem muito. Eu costumo chamar ela de Dona Conceição, né? Porque eu acho que ela que me moveu, assim, para essa coisa da literatura, né? E Conceição Evaristo é que eu falo de todo mundo, eu falo para ela, eu falo dela para todo mundo, né? E graças à Band eu tive essa oportunidade de entrevistá-la e estou preparando aí uma surpresa porque eu quero fazer uma movimentação aí para que meu livro chegue até ela também. E depois que ela autografou meu livro também, eu lacrei, não emprestei para mais ninguém. Está lá guardado na minha estante, não vou emprestar mais depois desse autógrafo. E tem muito dela assim na minha escrita, tem muito essa coisa da realidade. Antes de escrever o livro Sobre Nós, eu já escrevia poesias e eu estava na busca dessa profundidade da escrita, né? E a referência de Conceição Evaristo me ajudou muito sobre isso. Inclusive, no meu prefácio, a minha professora, ela cita Conceição Evaristo, né? Que ela vê muito dessa referência de Conceição Evaristo na minha escrita. Então, ler Conceição Evaristo, buscar essas referências, contribuiu muito para o meu processo como escritor. A Glenda está participando aqui dizendo que já está ansiosa pela leitura. Um escritor nota 10, já está se manifestando aqui no nosso chat do YouTube. Agora, o que é que tem do elemento da Boca do Rio? Eu digo porque quando eu comecei a frequentar Salvador, Boca do Rio também era o lugar que eu frequentava. Tenho ainda uma tia que mora na Boca do Rio, mora ali perto da Caixa d'Água, aquela região ali da Caixa d'Água, e a gente atravessava a Boca do Rio. Eu tenho uma cena na minha cabeça, eu criança,
de, primeiro, ouvir de fato tiroteio, pela primeira vez na minha vida, porque no interior não tinha isso. Então, assim, de você ouvir um som diferente, um rompante diferente, que não era foguete. E eu lembro da gente passar por algumas vielas, tinha uma rua do canal, que eu lembro que era aberto e passava o esgoto a céu aberto, e aí depois teve a requalificação. Eu acompanhava um pouco a movimentação ali da boca do rio, e uma cena que me marcou foi, pela primeira vez, eu vi um corpo no chão, que tinha acontecido, tinha acabado de acontecer uma morte, e tinha um corpo no chão, ensanguentado, e as pessoas passavam como se... corriqueiro, como se fosse assim... não vi nenhum tipo de comoção no sentido de ter as pessoas ali no entorno. Então, Acabava fazendo parte do cotidiano. Que estava no chão, e aí eu era criança, e eu tenho essa cena cravada na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, eu brincava com os vizinhos que eram menores ali da minha tia, nas escadarias. Tem muita escadaria, né? Porque tem muito morro, Sim. muita favela ali. Tenho essas lembranças também, mas e ouvindo dele as dificuldades. E eu comparava a minha situação como um menino do interior com a situação deles que moravam aqui na capital, mas que moravam em um bairro periférico, de uma realidade totalmente distinta. O que é que tem da Boca do Rio no seu livro? Tem muito da Boca do Rio, né? Tem muito da Boca do Rio, tem inclusive de pessoas que foram amigos meus de infância, que jogaram bola comigo, que participaram de escolinha de futebol, que estudaram comigo, que infelizmente não está mais entre nós, e aí se envolveram, infelizmente, pro outro lado, o lado ruim da vida, né, que é do tráfico de drogas, viveram em situações vulneráveis, situações da qual eu vivi também, mas graças a Deus tive uma base familiar e acabei escolhendo tive essa base familiar, escolhi o lado certo da vida, consegui estudar, consegui me formar, e fala muito sobre esses jovens que acabaram se envolvendo no tráfico de drogas e infelizmente perderam. Mas eu trago muito esse outro lado dessas mães que sofrem até hoje, né? Que perderam seus filhos. Mas eu trago um outro lado também, Vitor. No meu livro, eu vou dar um spoiler, a primeira história do meu livro fala sobre a minha avó e o meu pai, que é uma história muito bonita. A minha avó costumava ir para a varanda de casa e para lá de conversar com a lua. E minha avó conversava muito com a lua fumando charuto. E aí, depois que meu pai faleceu, minha avó perdeu um pouco o encanto da vida, né? E aí eu trago um pouco dessa ficção. Que depois que meu pai morreu, eu falo no livro que meu pai foi morar na lua. E aí minha avó, de tanto conversar com a lua, ela foi na lua encontrar meu pai. Isso fala também no meu bairro, que minha avó estava na laje da Boca do Rio, conversando com a lua, e foi encontrar meu pai na lua para continuar vivendo a vida com ele. Então, apesar de ter essa realidade muito dura no livro sobre nós, eu trago um pouco de magia também, para deixar as coisas um pouco mais leves. Mais leves, né? É um pouco sobre isso. Me remete também a um livro, Matheus Peleteiro, Mundo Cão. Não sei se você já ouviu falar desse livro de Matheus Peleteiro. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo por causa do livro Mundo Cão e também por causa do livro Ditador Honesto, que são 2 livros dele. E Matheus é de outro olhar. Falava desse mundo cão, da violência, mas era numa visão de um jovem que morava na Pituba, que é um bairro classe média alta, dependendo da região que você mora na Pituba. E você consegue perceber, através desse ponto de vista, quem tem essa sensibilidade de ter as relações com as pessoas que estão ao redor, mas de conseguir, apesar de não ter vivido uma vida de quem realmente mora na periferia, tentar traduzir também essa questão desse mundo cão que a gente vive. Mas você, como filho da Boca do Rio, você como uma pessoa que tem um olhar apurado, naturalmente, porque é jornalista. Jornalista, por si só, tem um olhar apurado. Você se sente uma exceção dentro desse universo que você vive num bairro periférico? Eu me sinto, né? Eu estava conversando com minha irmã esses dias, essa questão da diferença, né? Eu me sinto uma exceção. Na verdade, eu acho que a minha escrita, eu me sinto uma exceção hoje, não só por escrever, né? Eu já começo a ser a exceção desde quando eu comecei a fotografar, né? Já comecei a olhar o bairro de uma forma diferente. A partir do momento que eu vejo meu bairro de uma forma diferente, que eu vejo beleza numa coisa cotidiana, eu já me vejo como uma exceção a partir dali. Então, quando eu comecei a fotografar, eu me encantei com essa coisa da rua. E aí eu comecei, na época eu criei um blog que se chamava Conta Que Eu Conto. E aí eu comecei a contar histórias de pessoas do meu bairro. E aí eu comecei a me encantar com essa coisa do cotidiano mesmo. E aí eu comecei a me sentir exceção
quando eu comecei a buscar esse outro lado, né? Comecei a escrever, comecei a ir para academia, e aí comecei a fotografar, e aí tive a oportunidade de frequentar outros ambientes, né? Sim. Aqui a Band, outras emissoras, a faculdade, uma formação, a escrever um livro. Me sinto a exceção e eu acho que esse é o meu papel, né? Emicida fala que nunca volte para sua quebrada de mão e mente vazia. E eu tenho tentado fazer isso, mas não só por não voltar de mão vazia, mas é para que outros jovens se sintam inspirados. Eu tenho uma inspiração muito mais perto para não ter uma inspiração tão longe quanto eu tive, porque na minha época eu não tive uma inspiração perto. Então eu me sinto essa exceção, mas espero que não seja a única exceção daqui para frente e que eu seja essa inspiração para que outros jovens sejam que nem eu, independente da área que escolha, para que a Boca do Rio não esteja jovens em exceção como eu, entendeu? Que isso seja o cotidiano da gente. Que seja um cotidiano, não seja uma exceção. De fato, é o que a gente espera, que a gente torce mesmo. Agora você lança o livro por editora ou produção independente? É uma editora que se chama Boca Preta. Sim. É um projeto social que ele ajuda jovens escritores que estão em ascensão, né? Eu tive muita dificuldade com essa questão de editora porque é escritor de primeira viagem. A gente tem essa dificuldade de fato. E aí eu estou aproveitando para mandar um abraço para Zé Ricardo e Cris, que estão me ajudando muito nesse processo. Estou lançando com o selo Boca Preta, que é esse projeto independente. Então eles estão aí me ajudando super. Não sei o que seria de mim sem ele. E quero aproveitar também para dar um spoiler. Em agosto, vou estar presente na Flipelô em 2 mesas. Vou estar fazendo mais um lançamento do meu livro. Vou estar participando da Vila, que são de escritores que são iniciantes. Vou estar relançando Sobre Nós. E vou estar participando de uma mesa de escritores que falam sobre Salvador em diversas perspectivas, né? Perfeito. Então, vou estar falando nessa perspectiva de periferia. Aproveitando também para mandar um abraço para Deco Lipe e para Roberto, que me fizeram esse convite. Eu tinha esse desejo de chegar lá, mas não imaginei que fosse tão rápido. Então, meu abraço para vocês e agradecimento. Então, é isso. E está em pré-venda, Vitor. Aproveitando para fazer esse reforço para a galera. Clica lá no bio do meu Instagram, @LipeSoares. Vai cair no meu WhatsApp. Muita gente está com essa dúvida, né? Vai cair no meu WhatsApp e vai tratar diretamente comigo. Então, garante logo, porque... @Lipe Soares. Isso. Lipe Soares. Sim. 2 Is, P, 2 Es, Soares. O P é mudo ou PE? PE. Então, LIIPE, Soares, normal. PE, Soares. Vamos repetir, vamos lá. LIIPE, Soares. Então, é Lipe com 2 Is e 2 S. Isso. Então, Lipe Soares no Instagram. Você já pode fazer, você que está acompanhando a gente, ficou curioso, quer saber um pouco mais do trabalho de Felipe, quer saber um pouco mais sobre esse livro que ele vai lançar aí agora no primeiro semestre, também na Flipelô, essa novidade bacana aqui que eu fui pego de surpresa agora, muito feliz com essa notícia. Então você já tem esse canal para você adquirir sua edição. Felipe, queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso Boa Tarde Bahia, dizer que os microfones estão sempre abertos. Acho que é o primeiro livro de muitos, com certeza. Muita produção boa tá vindo aí. Desejar sucesso, muito sucesso para você nessa caminhada, tá? Muito obrigado a você, muito obrigado à Band, que é essa casa que eu tenho um carinho imenso. Desejo sucesso para você também. E é isso. Vamos lá, gente. Clica na pré-venda e que a gente vai falar ainda muito sobre nós. Pois é, você tá vendo aí no YouTube já a foto aí, Felipe na laje, mostrando ali a Boca do Rio, né? Então, fica aí antenado Sobre Nós, lançamento em breve desse livro do jornalista Felipe Soares.